Vamos dar início então à nossa reunião. Quero dar uma boa tarde ao vereador, aos colegas do Executivo que aceitaram o nosso convite e cumprimentar também a Paula, representante do SEBRAE, que está aqui para juntos conversarmos sobre um assunto muito importante, secretário Leonel, que é o desenvolvimento econômico e turismo do município de Nova Hartz. No ano passado, vereador Pedro, por favor, toma assento lá aqui. No ano passado, com o entendimento dos demais colegas vereadores, a gente chegou ao consenso que deveríamos criar uma comissão provisória pró-desenvolvimento econômico e turismo do município. E de lá para cá, depois que a comissão foi nomeada, a gente, em várias conversas, em vários debates, tiramos alguns encaminhamentos, Claudio, que no nosso entendimento seria importante nós conversarmos, dialogarmos e colocar em pauta, né, esses assuntos que efetivamente vão trazer, se colocado em prática, né, alguns benefícios para o nosso município. E numa dessas pesquisas rotineiras que a gente fez aí, que eu estava fazendo, até compartilhei com os colegas, nós vimos, Paula, em alguns municípios, tanto fora do estado quanto dentro do estado, mas um que me chamou muita atenção, que eu gostaria de destacar, é o município de Blumenau, Santa Catarina, que o município, aparentemente, ele fez uma parceria com o SEBRAE, e o SEBRAE entrou no município, fez uma série de levantamentos, naquela diagnóstico e plano de ação, e no meu entendimento, lendo o material, me chamou a atenção que eles destacaram 5 pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico daquele município. Ressaltaram os serviços e trabalhos, enfim, do município e deram um plano de ação para esses segmentos, claro que em parceria com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e com o SEBRAE, para fomentar e potencializar esses pilares que efetivamente deram um grande crescimento, um grande avanço, economicamente falando, no município. Eu tenho um material ali na minha sala, vou pegar ali daí para contextualizar para vocês aqui. Mas só para os colegas entenderem, o objetivo, na verdade, dessa reunião é justamente essa. Começar um vínculo com o SEBRAE, começar um diálogo com o SEBRAE, para ver quais são as possibilidades da gente também trabalhar nesse mesmo sentido. Entende? Claro, o SEBRAE fazer todo um levantamento, inclusive de custo, né, o que custaria isso no município, para a gente também, pelo menos, estar inteirado do que, quais são os planos de ação, quais são os passos que o município precisa dar. Claro, eu estou falando daí, em especial o município de Nova Hartz, quais passos o município de Nova Hartz precisa dar no sentido, na direção do desenvolvimento econômico amplo, né, desse assunto. Mas eu queria ouvir os colegas vereadores também, o vereador Pedro e os colegas vereadores, antes de passar a palavra para ti, Paulo, até para a gente contextualizar e ver qual é que é a visão de cada um relacionado a esse assunto, que na nossa opinião é um assunto tão importante, tão necessário, porque não é um privilégio do município de Nova Hartz, a maioria dos municípios brasileiros está passando uma dificuldade financeira. Eu acho que toda ajuda, tudo que é movimentação para tentar ajudar nesse sentido é importante e é válido. Então, desde já agradeço a presença dos amigos do governo que estão aí dispostos a conversar e abrir um canal de debate sobre esse assunto. Mas eu vou passar a palavra ao vereador Oséias, vereadora Rosa, para juntos aí a gente contextualizar e entrar nesse debate. Então, boa tarde a todos, agradecer a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Acho que é bem importante esse início de diálogo, de construção, porque a gente não tem uma receita pronta, né? Nós temos dificuldades, mas não temos, assim, soluções prontas, tem que construir, tem que fazer esse caminho ou caminhar, né? Então, acho que a tua vinda aqui, eu falo um pouquinho da minha expectativa. É importante que estejam os membros do governo, o legislativo e o SEBRAE, que tem toda uma expertise, tem todo um know-how nessa área, né? Então, para nós tem um significado muito grande. A gente também tem uma expectativa de que vocês possam nos abrir caminhos, assim, né? Orientações, dicas, porque a gente não tem, de fato, um planejamento, um diagnóstico, né, do município, pelo menos que eu saiba, até o momento o município não tem um diagnóstico dessa situação, né, que nos possibilite apontar caminhos. Então, qualquer sugestão que a gente vá dar hoje, embora a gente trabalhe a questão do turismo, enfim, na cidade a gente sabe que tem um potencial para isso,
a gente precisaria ter um diagnóstico mais claro, mais factível sobre a situação, aonde pudesse nos apontar caminhos assim com reais possibilidades de investimento, né? Então, deixar essa minha fala assim, no sentido de contribuição para a nossa conversa aqui hoje, né? Um pouco da expectativa enquanto moradora, enquanto vereadora, e é claro que o executivo também tem as suas expectativas. Do ponto técnico, vocês têm muito a contribuir. Então, acho que a gente inicia um diálogo que possivelmente pode vir a se fazer uma parceria, né? Por que não? A gente sabe que vocês têm um trabalho excelente em vários municípios, e não só nesta área, mas em outras áreas, né? Então, vocês teriam muito a contribuir, com certeza. Vereadora Rosa, obrigado. Vereador Pedro, quer fazer a tua contribuição? Eu também cumprimento todo o pessoal do Executivo, em nome do secretário Leonel, a nossa diretora do SEBRAE, a gestora, mas está representando eles hoje a diretora, né? Cumprimento os nobres vereadores, vereador Robson, vereador Zé, vereadora Rosa, os demais assessores. Eu acho que é importante nós, é o sonho de Nova Hartz, e as coisas têm andado. Inclusive, agora por último, já saiu a festa da moto picada, fina picada, né, que também já tem desenvolvido a parte do turismo na cidade. Mas a gente precisa mais concreto, né, vereador Robson, algumas decisões do executivo aí que a gente possa ser parceiro. A intenção nossa aqui, desse debate com o SEBRAE, é a Câmara de Vereadores, a gente ser parceiro para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso município. E eu também, aí a gente tem procurado apoiar alguns investidores aqui da cidade que estão investindo aqui na cidade, pessoas que merecem também o nosso respeito. Está saindo aqui, está sendo investido, um rapaz está fazendo um grande investimento aí na cidade. Eu acho que é importante a gente apoiar. Ele tem umas ideias muito bacanas. Por exemplo, ele tem alguns ali em Gramado, restaurantes lá, que ele tem investimento lá em Gramado, e ele quer disponibilizar um veículo gratuito para as pessoas lá de Gramado virem conhecer Nova Hartz, conhecer a sede de lazer aqui. Porém, com certeza vai trazer investidores aqui no município. Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, tudo, valorizar o que nós já temos aqui no município, né? Valorizar os investimentos, os investidores que a gente tem aqui, e com isso atrair demais, com parceria com o SEBRAE, com certeza vai trazer muito mais por Nova Hartz. Eu também gostaria de ver do Executivo, após ser criado, que foi criado aqui na Câmara, aprovamos junto com os vereadores o Conselho, né, de Turismo, e após isso nós não vimos falar mais nada a respeito de turismo. Acho que é importante, eu acho que essa reunião chegou no momento exato. Eu também gostaria de saber do Executivo o que nós teria hoje, após o Conselho que foi criado aqui de Turismo. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Pedro. Vou passar a palavra ao vereador Juliano. Boa tarde. É muito interessante, né, nós estamos discutindo aí meios para a gente conseguir desenvolver o nosso município. Eu olhando aqui essa tabela dos dados econômicos, sociais dos municípios, a gente vê que o nosso município, que é muito semelhante à Nova Santa Rita, né, eles têm 1/5 a menos que a população de Nova Santa Rita, mas tem mais de 400, o Santa Rita possui mais de 400 MEI, né, é isso? Do que Nova Hartz. Isso quer dizer o quê? Que o nosso município, ele vive digamos assim, na clandestinidade, irregularidade, melhor falando.
né? Então, eu acho que é nesse sentido que o município tem que trabalhar. Porque o município, a receita do município depende diretamente, né, grande parte, da arrecadação em cima, né, dos comércios e indústrias aqui na nossa cidade. E o setor de fiscalização da prefeitura sempre foi deficiente, né, em relação a esse trabalho. Inclusive, ano passado tivemos aí a votação para a criação de um cargo de fiscal de obras, que é outra, né, a questão importante para um município que quer se desenvolver, que quer trabalhar no turismo, né, que precisa estar bem estruturado, né, infraestrutura é importante ter, né, ele precisa crescer de forma organizada. Então, o setor de fiscalização é um setor que precisa, né, ser trabalhado muito na administração, para que venha, sim, aumentar a arrecadação, né, para que a gente consiga, com esses recursos, né, trabalhar no desenvolvimento do município. Então, acho que é nesse sentido que o município tem que trabalhar. Em relação ao turismo, né, tem um potencial imenso a nossa cidade como atividade econômica, só que precisa passar também por uma série de reformas, né, de infraestrutura, de organização, né, para que realmente seja um polo que venha atrair, né, pessoas a visitar a nossa cidade e aqui também, né, vir a gastar do nosso comércio e fazer gerar, né, a economia. Então, eu acho que os vereadores, nós aqui nessa casa, nós temos a obrigação de trabalharmos nesse sentido. Regularização do que tem, né, e fiscalização em cima do que está se criando, do novo, do que está se construindo. Acho que é nesse sentido que nós temos que caminhar. Aproveitando o gancho que o vereador Juliano falou sobre os MEIs, que eu acho que é uma pauta bem importante, eu acredito, vereador Juliano, e vereadores, vereadora Rosa, Oséias, Pedro, os colegas aqui do Executivo, eu acredito que se nós fizéssemos uma campanha publicitária, que seja, incentivando e motivando essas pessoas que têm uma barbearia, corta grama autônomo, enfim, uma série de pessoas que têm o seu trabalho informal, motivando essas pessoas a se formalizar, fazer o seu MEI, e isso é um trabalho, eu acho que nós temos que fazer sim, um trabalho em conjunto entre o Poder Legislativo e o Executivo. Eu acho que é totalmente tranquilo, totalmente possível de fazer isso, até porque nós vamos ganhar com isso. Quando eu digo nós, é o município, nós vamos ganhar com isso, porque vai entrar mais arrecadação, as pessoas vão se formalizar, vão estar regularizadas diante do INSS, vão ter o seu futuro garantido quando falamos de aposentadoria. Então, eu acho que sim, é possível nós aumentar esse número de MEIs mediante uma campanha publicitária, eu acho, né? Fazer cartazes, enfim, levantar o debate, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, junto nas sessões, eu acho que isso é importante. Mas daí eu acho que não cabe tanto a nós, vereadores, mas mais ao Poder Executivo traçar esse perfil, essa meta aí, para alcançar esses objetivos, que eu acho que é fundamental. É fundamental que também vai desenvolver o município nesse sentido. Mas eu quero ouvir o secretário da Administração, Leonel, com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para participar dessa reunião. Obrigado pela presença, Paula. Nós já conversamos inúmeras vezes no ano passado, já se colocou à disposição, inclusive para treinamentos com o pessoal das nossas empresas também, para fazer com que os nossos pequenos empreendedores do município possam crescer, né, no seu negócio. Isso é importante, a gente sabe da expertise do SEBRAE nessa área. E falando de desenvolvimento econômico e turismo no nosso município, é importante salientar que a gente precisa, sim, regularizar esse município, né? O Juliano falou aqui das leis que foram, os projetos de leis que vieram para a Câmara o ano passado. Isso são águas passadas, a gente tem que pensar para frente agora. O município vai abrir concurso agora para mais 2 fiscais, que é o que eu tenho cargo criado no município para ocupar. Acho que mais 2 fiscais já vai dar mais um gás para o setor de fiscalização. Eu acredito que um município, para desenvolver o turismo, se desenvolver economicamente, não pode ser um município
digamos assim, sem lei, né? Ele tem que ser um município que tenha normas, as pessoas têm que seguir essas normas, então, por mais que seja difícil e onere um pouco o cidadão, é assim que o município cresce e se desenvolve. São cumprindo regras e estabelecidas por lei, né? Então, na verdade, hoje a gente tem inúmeras construções irregulares no município. Isso complica bastante também a questão do turismo, porque uma cidade que ela não tem um plano diretor que é seguido, ela não dificulta totalmente o desenvolvimento. Mas nós estamos trabalhando sim, né, para isso. Nós estamos restabelecendo a saúde financeira do município, como eu frequento a Câmara aqui, converso diretamente com os vereadores e falo isso seguidamente, porque isso é um fator importante, né? A gente tem que compreender que sem uma saúde financeira no município a gente não consegue crescer. Então é importante isso que o prefeito Flávio está fazendo, está segurando as contas, mantendo os pagamentos em dia e sim segurando um recurso para poder pagar as contrapartidas, né? Obras no município que vão ser importantes para daí sim poder atrair empresas para o nosso município e até mesmo pessoas que visitem nosso município. Tivemos o Mototrilha, como o próprio vereador Pedro falou, que eu acho que é um evento que traz inúmeras pessoas de todo o estado, né? E o pessoal vem e conhece nosso município, que tem belas paisagens, né, no morro aí. E acredito que agora nós vamos nomear também, essa semana, o Conselho do Turismo, né? Aí a partir de nomear o Contur, no Contur é formalizado o Funtur, né? É criado, é aberto o Funtur, e daí é escolhido o presidente dentro do conselho. Então, a partir disso, a gente vai sim dar passos mais largos rumo ao desenvolvimento turístico do município. É importante dizer também que eu e o Adriano estivemos com o secretário de Cultura e Turismo do Estado. O município já pediu solicitou um termo de colaboração técnica, né, porque tem um empreendedor no município aí com um investimento altíssimo, mas que se o Estado ajudar, ele se viabiliza e atrairia muitos turistas para o município, né? Viraria assim realmente um polo turístico em Nova Hartz. Então foi um passo que já foi dado. A gente está cobrando agora que esse termo de colaboração técnica seja assinado. O pessoal do Estado ficou muito interessado, né, até pela paisagem que viu por fotos, por um projeto bem embasado do empresário. A gente não vai dizer ainda, porque também é um projeto sigiloso por enquanto, até que isso saia do papel, o empresário mesmo não quer que divulgue. Nós temos outro empresário que está com uma área de terra também no Campo Pinheiro ali, vai fazer um alto investimento ali para atrair turista também. Então, na verdade, é isso, a gente tem que possibilitar que as pessoas, né, possam investir no nosso município. Então, a gente está preocupado, sim, em melhorar as vias, os acessos no município. Eu recebi um sinal verde que vão fazer o nosso acesso ali, que pelo menos o projeto foi aprovado ali na RS 239. Temos que fazer aí um evento, o prefeito vai a Porto Alegre assinar o convênio. Claro, até essa obra sair, a gente sabe que o Estado demora demais, né? Mas pelo menos agora o projeto foi aprovado, parece que é um túnel, né? Não é o viaduto, vai ser um túnel por baixo para entrar para a cidade, já diminui os acidentes, já facilita a entrada no município. É importante. Nós temos já projeto cadastrado no PAC lá para a questão da 2 de dezembro, que também é importante. E nós estamos também guardando, né, segurando, fazendo economia para nós adquirirmos uma área para um distrito industrial, que isso também é muito importante. Outro passo que
está evoluindo é com a questão Corsã, claro que vai ter que ser discutido na Câmara de Vereadores, a gente vai ter que aprovar esse projeto de concessão, né? Tem um grande diálogo pela frente, mas é importantíssimo para vir para a empresa se instalar no município, é importantíssimo que tenha distribuição de água, que ela não precise se preocupar num poço industrial, com outorga, isso já diminui quase em R$100 mil um custo para uma instalação de uma empresa. Então, nós estamos sim, claro que tem coisas que é moroso, o processo no setor público ele é demorado realmente, mas nós estamos sim caminhando e esperamos o apoio de vocês, né? É importante essa reunião aqui hoje, a gente acelerar esse processo e cada vez mais a passos largos em rumo ao desenvolvimento econômico e turístico, né? Estou à disposição. Obrigado, secretário Leonel. Falando em desenvolvimento econômico, que é a pauta dessa nossa reunião, e ouvindo o secretário Leonel, me veio uma discussão que no ano passado a gente levantou também aqui, um debate bem importante, Claudio. Claro que essa é uma área mais direcionada ao teu setor, que é a indústria e comércio. Nós discutimos aqui entre os vereadores a possibilidade de uma lei de incentivo fiscal mais atrativa, que o empresário se sentisse mais atraído em relação ao município, em se instalar aqui. Claro que tem todas essas demandas aí, como o secretário estava falando, que dependem de alguns processos aí para acontecer, que de certa forma não inviabiliza também esse debate, não inviabiliza a aplicação de uma lei de incentivo fiscal, porque, Paula, o município de Nova Hartz tem 30 anos. 30 anos que o município se desenvolveu e cresceu. Claro que nós devemos todos os méritos das 10 melhores marcas, as 10 mais famosas marcas do calçado feminino, 13 estão em Nova Hartz. Calçados Ramarim, Viamarte e Sandro. Então, todo o desenvolvimento econômico do município se girou em torno disso aí, basicamente. Mas a gente há um bom tempo já percebeu que só do calçado Nova Hartz não vive mais. E o fato é o grande índice de desempregados no município. O calçado depende da venda, depende de uma série de fatores para vender o calçado, fazer frio para vender bota, fazer calor para vender sandália, enfim, tem uma série de fatores. Mas, basicamente, é por isso que nós estamos levantando esse debate, principalmente por isso, para que a gente não fosse, o município de Nova Hartz não dependesse apenas do calçado, economicamente falando, que tivessem outros segmentos, que tivessem uma diversificação de serviços, de opções aqui no município. E é justamente isso. Então, fazendo agora menção à área do Claudio Miro, que é a indústria e comércio, transfiro a palavra para ele, e já com esse questionamento, há possibilidade, não há possibilidade, nós debatemos uma lei de incentivo fiscal um pouco mais atrativa para os empresários, que na verdade sempre foi um debate que, inclusive, o próprio colega também sempre falou bastante sobre esse assunto, que é bastante debatido. Então, queremos ouvir o Claudio Miro Farias. Boa tarde, vereador. Boa tarde, a nossa amiga Paula. Já tivemos oportunidade de estar presente em outros eventos, em outra reunião, falando do assunto. Boa tarde a meus colegas. Dizer de que, como o Leonel falou, dar uma pincelada na questão fiscalização. Nosso colega que é fiscal, o Sandro, fez muita fiscalização, muito mais com esse intuito de levar a informação, a solicitação para que as pessoas se regularizem, com o intuito de multar o pequeno empreendedor. Não é esse o foco, nem, vamos dizer, o nosso interesse. Porém, o ano passado, muito do que foi notificado se regularizou e outros não. E para fazer justiça aos que estão regularizados, acaba por vez que pós um ano, era dado 15 dias, vai ter que ser feito algumas multas contrariado. Não era o que a gente quer, a gente não está ali para isso, a gente está ali para ajudar. Mas o ajudar também para fazer justiça com o que faz certo, nós não permitir que alguém fique do lado fazendo errado com aquela regra de que o município é tipo sem patrão, cada um faz o que quer, como quer e não dá nada. Ou seja, a cidade precisa crescer, a cidade precisa desenvolver, mas como disse o nosso secretário Leonel, como mencionou também o nosso vereador Juliano, de uma maneira organizada.
Nós, numa reunião com a Paula, nós passamos, inclusive, a lista de alguns pequenos empreendedores dos ateliês, né, Paula? Para que o Sebrae fizesse algumas ações através de um trabalho que eles têm para ajudar o nosso pequeno empreendedor. Na questão do incentivo, o município tem lei que faz com que o município desonere ISS de uma obra, de uma planta, pode estar ajudando com aterro, pode estar isentando 10, 20 anos de IPTU, caso um investidor venha construir no nosso município. Se ele tem uma diversificação, que é o ponto onde nós temos focado hoje, por a saúde financeira do município não permitir abranger de forma generalizada, se ele vem com uma diversificação, o município prioritariamente, uma vez feito um esboço da questão de quantos empregos gera, da questão qual vai ser seu faturamento, o município pode estar disponibilizando, e já tem lei para isso, e vocês, vereadores, certamente são um conhecedor tanto quanto ou mais do que eu, de estar ajudando com o aluguel. Só que nós perdemos em alguns pontos, porque felizmente as nossas fábricas, como você citou, nenhuma delas fechou recentemente. Eu tive um empresário uma vez falando comigo, ele precisaria espaço físico de 10 mil metros quadrados e gostaria de se instalar em Nova Hartz. E daí eu olhei para ele com alegria, eu disse para ele, meu amigo, nós não temos um pavilhão de 1.000 metros quadrados sequer à disposição. Porque talvez o nosso investidor investir em salas comerciais para vender e não em pavilhão industrial, ou seja, particularmente não teve nenhum investidor que quis investir nisso, comprar área e fazer pavilhão para alugar para a indústria. O que outra cidade, por vezes, acabou acontecendo, ou infelizmente, eu falava com o secretário de Estância Velha numa oportunidade, numa reunião de secretário na qual eu participei, que nós tivemos em Novo Hamburgo, e ele me dizia que eles tinham 8 mil metros quadrados ocioso lá, de área. Caso exemplo também da própria Azaleia aqui em Parobé. Então, vamos dizer, os municípios, infelizmente, tiveram empresas de grande porte que quebrou, porém, no momento, eles têm, então, essa barganha de oferecer algo, ajudar a pagar um aluguel, tem esses pavilhão ocioso. E me permita me estender, mas eu até chego a ficar ansiado pela vontade de falar, portanto, que eu ouço as pessoas dizer, isso é um desejo prioritariamente meu, de fazer a coisa acontecer. Só que o que eu estou vendo também, vereador? Que, na verdade, nós temos 29 anos de município e não foi comprado sequer 1.000 metros quadrados de área industrial para desenvolver o município. E daí, num primeiro ano de governo, vamos dizer, as pessoas falam como se o prefeito Flávio tivesse uma varinha mágica e fosse resolver tudo. E não é isso que nós gostaria e esperaríamos. O que nós gostaria é isso, se reunir, debater, discutir, conversar, buscar junto a alternativa para somar e fazer com que a cidade, de fato, desenvolva e melhore para nós, para os nossos filhos, enfim, para no dia de amanhã realmente nós ter atração turística. Eu sinto o nosso amigo Pedrinho ter se ausentado, porque ele falava num pequeno investidor que está investindo na cidade. Eu quero salutar que eu tenho conhecimento disso e, infelizmente, não tive a oportunidade de sentar com esse investidor para dizer, ó, eu, mesmo que pouco, mas eu quero e eu vou conseguir te ajudar. Porque, na verdade, nós temos regras no município, nós temos lei e nós temos que cumprir. E se a pessoa, vamos dizer, começar o investimento dentro da lei, dentro da legalidade, me permite eu ajudar. Diferente, vocês, vereador, sabem melhor do que ninguém, que eu não tenho como, antes pelo contrário. Inclusive, eu vivo situações assim, vereador Robson. O cara esses dias me convidou para ir num empreendimento jantar. Aí eu brinquei com o cara, eu digo, eu não tenho uma mínima chance de jantar lá. O cara sequer tem alvará sanitário. Porque quando ele começa o investimento, e ele é, vamos dizer, do ramo de alimentação, é solicitado alvará sanitário. Que isso dá uma segurança, inclusive, para as pessoas que vão lá, né, vamos dizer, consumir uma alimentação, que ele está produzindo um produto de maneira correta, etc. Só que as pessoas, infelizmente, são acostumadas a abrir para ver se dá certo, para depois buscar se regularizar. A questão do MEI, do microempreendedor individual, nós temos 600 e pouco. Eu acredito que parte desses também tem só de fachada para pagar um NPS mais barato, mas que nem eu digo, está sendo feito uma cobrança de alvará, mas mais com o intuito de instruir. Nós hoje não cobramos
o alvará anual do microempreendedor individual. Se ele é alimentação, ele é obrigado a ter alvará sanitário, nós também não cobramos, nem mesmo a renovação. Demos toda a instrução, demos toda a orientação, ajudemos ele, temos ali à disposição, ele pode vir buscar informação tanto quanto precisar, e quando ele solicitar, a gente está sempre ali, que é nosso papel, vamos dizer, e é nosso interesse. Só que nem eu digo, mesmo assim, tu orientando que se ele é pequeno empreendedor, como um cabeleireiro, como bem citou o vereador, se daqui a pouco ele é um autônomo, que ele pode fazer um MEI, que ele vai pagar um NPS ao invés de quase R$200, ele pode, através do MEI, pagar R$50 por mês, e ele está assegurado com o seu NPS, pode inclusive usar para se aposentar por idade, quando é 50, que se é por tempo de serviço, daí o valor também é 100 e poucos, e que o município não cobra custo algum, faz tudo de graça, mas mesmo assim ele sempre fez assim e vai continuar fazendo da mesma maneira, ele não quer se dispor do tempo, porque ele precisa só querer e tirar o tempo. Mas eu acho fundamental, acho importante, que nem se vocês, vereador, como você citou, daqui a pouco está motivando, está divulgando, está incentivando, inclusive divulgando que nós não temos cobrando nada do alvará, nem para efetivar, nem na renovação, nem o alvará de funcionamento, nem o sanitário do MEI. Nós não cobremos, vamos dizer, valor algum. E aí o que ocorre, vamos dizer assim, mas aí é que está a minha gestora Paula, as pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas acham, eu vou lá na prefeitura, porque o que eu sei hoje, independente de lei? Eu sei que tem município que cobra para fazer protocolo, né? E, na verdade, vamos dizer, os alvará, até 2 anos atrás, no nosso município, era cobrado, inclusive, do microempreendedor individual. E tem os vereadores que entendem de lei, se quiser, pode estar constatando o que eu estou falando, já que está ficando gravado. Então, nós vamos dizer de cara, porque o nosso prefeito quer que faça o que é certo, o que é correto e o que está na lei. E, vamos dizer assim, já foi de cara, só que as pessoas, por vezes, não têm ainda essa informação. Então, é importante, sim, as pessoas estar sabendo que eles não vão ter esse custo com o município, basta eles querer. E que nem eu digo, diariamente a gente está ali para fazer qualquer esclarecimento, para estar tirando qualquer dúvida. Eu sonho com o nosso município de Nova Hartz, porque eu me intitulo tanto quanto quem nasceu aqui, né? Vamos dizer, Nova Hartense hoje, porque eu moro desde 91, dá 27 anos aqui, né? E me permite dizer que eu esperava que nós ia ter cartório, tabelionato no ano seguinte, e o asfalto na 2 de dezembro, porque eu não quero aqui estar falando de governo, de partido, não é essa a ideia. Né? Eu acho que nem o propósito da reunião, né? Só que os anos foi passando, cada um com os seus motivos, vereadora Rosa, não sei, não vou dizer que foi falta de vontade, talvez foi uma questão de prioridade, foi uma questão de a demanda ser tanto, porque eu vim de uma cidadezinha já nessa época, onde nós também tínhamos essa questão de dificuldade de emprego, de renda. Porém, tinha e tem hospital, tinha cartório, tinha tabelionato. A única coisa que não tinha do básico, tinha CRVA, era fórum, e hoje tem. E a cidade tem nada mais, nada menos que 7.000 habitantes. Então, não tenho dúvida que o nosso prefeito está fazendo a coisa certa, a coisa correta, e eu acredito que numa questão de tempo, nós vamos ver, sim, a nossa cidade prosperar. Os outros governos que antecederam, muitas coisas boas também foi feito, né? E eu acho que se cada governo que passar ali fizer a sua parte, a gente vai acabar com o passar dos anos saldando. Mas é minha ansiedade também, a minha angústia de ver as coisas acontecer para ontem. Mas eu vejo que está bem encaminhado, né, Leonel, vamos dizer assim, cada um está se esforçando e fazendo sua parte, e a gente, sem dúvida nenhuma, eu espero que os vereadores, que também representam o povo, a população, né, façam esse papel de contribuir. Eu fico à disposição, qualquer dúvida que tiver, principalmente no meu setor, a gente está ali para isso, para dar informação. Eu acho que nós temos que fazer isso, é somar, se ajudar. E mais uma vez agradecendo então o convite e dizer para a nossa gestora Paula que é importante, sem dúvida nenhuma, nós poder estar contando com o Sebrae em tudo que eles puder disponibilizar para estar ajudando a fazer com que o nosso município seja melhor a cada dia. Muito obrigado.
Obrigado, Claudemir. Claro que essa é essa reunião, essa comissão que foi criada no ano passado, e já alguns encaminhamentos que a gente tirou, sempre no intuito de contribuir e ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento do município. Jamais vamos aqui barrar ou impedir o Poder Executivo de traçar os seus objetivos e trabalhar em cima daquilo que é importante e prioritário para o município. Vamos ouvir o Adriano, e na sequência nós vamos ouvir a Paula. Por que isso é proposital, gente? Eu resolvi deixar todos falar antes de você, justamente para te ter um panorama assim, de como é que está o cenário do município. Depois para a gente ouvir a tua contribuição. Então vou passar para o Adriano, que é turismo, setor do turismo, e vai nos dar aí uma explanação da área que ele atua e qual é que é a perspectiva para o futuro próximo aí. Boa tarde, vereadores, representando o SEBRAE. Muito bacana esse debate, a gente fica feliz e sempre que tiver a oportunidade estamos à disposição para debater, ouvir. Muitas vezes também é bom ouvir e a gente tira nossas conclusões também. Sobre o turismo, a gente tem debatido, acho que o Leonel foi muito bem nas palavras, fez uma boa colocação. A gente tem conversado, até participando de algumas reuniões, fizemos parte também de um fórum de debate, um fórum de turismo que envolve desde Campo Bom, São Leopoldo, Estância, Sapiranga, Araricá, Nova Hartz. Muito bom, estamos já com uma agenda marcada para o ano todo de reuniões que a gente vai estar discutindo o turismo na região. E ali a gente conseguiu aprender muitas coisas boas, né, Leonel? Experiências de outros municípios, e a gente vê e fica um pouco feliz porque Nova Hartz não está atrás. É claro que a gente fala em estrutura, e isso é o importante. A gente fala até em algumas reuniões que o pessoal vem fazer uma trilha, chegou o final de semana, não tem onde abastecer o carro no domingo à tarde, não tem borracharia. Então, assim, algumas coisas a gente tem que debater e o SEBRAE acho que entra nisso sim, né? É muito importante. E dizer que a gente está trabalhando muito forte no turismo de eventos. Né? A gente tem fechado agora uma agenda cultural do ano todo, né? Então são várias atividades que vão estar sendo desenvolvidas no município. Também estamos trabalhando em cima do próprio turismo religioso, que é algo que vem crescendo no país, né? E isso é importante. A gente inicia pela Paixão de Cristo, né? Que é dia 30, são todos convidados já também. E depois tem o Corpus Christi, né? E a ideia é de trabalhar, então, para o final do ano, uma atividade do Dia do Evangélico, onde todas as igrejas terão contempladas. Esses eventos, eles já estão dentro do calendário, e tantos outros. Né? Vamos ter campeonato de skate, Rosa, que a gurizada curte muito, Nova Hartz. Agora a gente vai ter, no mês que vem, um campeonato de games, na região é o único. A gente fez o ano passado, foi um sucesso. Esse ano vai estar sendo desenvolvido no Espaço Cultural 2 dias. E isso é uma coisa que cresce muito, a gente não vê isso no ar, mas tem muitos adeptos e envolve muitas cidades. Para vocês terem uma ideia, o rapaz que fez o contato com nós, ele é o presidente dos jogos, que representa os jogos aqui no Brasil. Então, assim, do LOL. Então, a gente está correndo, né? E desenvolvendo também outras atividades, entre elas, desde as oficinas culturais, debatendo. Estamos trabalhando com uma equipe que está mandando para a gente agora um projeto para ser feito aqui em Nova Hartz, uma corrida de aventura que envolve rapel, natação, corrida, né, e ciclismo, e que já outras vezes a gente já conversou com eles, eles fazem um trabalho muito bom, desenvolver então uma etapa gaúcha aqui na cidade. Mas assim mesmo também estamos trabalhando já para fazer um rapel experimental na cascata, na área da cascata, que a nossa cascata é uma das mais altas que tem aí. Mas também tem que trabalhar o acesso. Existem várias coisas que tem que ser feitas, então é um experimental para ver como vai funcionar. Também temos conversas com algumas universidades que têm ideia de trabalhar também na cidade, desenvolver o turismo aqui, que é um dos caminhos. Eu acho que hoje o privado faz parte disso, né? A gente tem que ter essa parceria, porque não tem como, a gente vive numa crise uma em cima da outra, então não é fácil. E Nova Hartz hoje, nas reuniões que a gente vai e conversa, tivemos em Porto Alegre, na secretaria lá, e estava o presidente do Conselho dos Hotéis, acho que é isso, né? Do Rio Grande do Sul. Quando olhou as fotos, olhou a nossa história aqui, ele ficou impactado, né? Disse, nossa. E aí ele já disse, nossa, vocês estão grudados na serra, vocês estão no lado de Canela e Gramado, vocês estão muito perto de tudo.
Então, assim, tem que dialogar isso, né? Nós temos que conversar mais também, e aí entra, não vou me alongar mais, a questão do Sebrae, porque eu vejo em alguns municípios o Sebrae móvel. Não lembro em Nova Hartz ter visto isso, né? Eu acho que é bacana isso, eu acho que vai fomentar e vai também trazer as pessoas mais perto para dialogar, e aí entra tantos outros assuntos que vocês estavam debatendo aqui da economia. E o turismo hoje realmente, Paulo, é isso, né? Paulo, o turismo em Nova Hartz, para quem vem de fora, vou dar um exemplo. Nós tivemos aqui um evento no final de semana que teve mais de 68 cidades presentes. Entre elas, o pessoal de Florianópolis, que veio com um grupo muito grande de Santa Catarina, que participaram aqui do evento do Moto Trilha. Evento Moto Trilha, Fim da Picada. É um evento de trilha, de moto trilha. Né? Eles são trilheiros, né? É uma associação que a gente tem em Nova Hartz, que chama-se Fim da Picada, que desenvolve juntamente com... Aí é uma parceria muito forte com a prefeitura e o legislativo. E a comunidade, porque tem um trabalho social muito forte em cima disso. Mas só para fazer uma colocação. Então, eles andaram aqui por cima, né, do nosso morro, eles tiram foto, eles filmam, eles ficam maravilhados com a que a gente tem aqui. Mas hoje eu vejo que nós também temos que avançar no turismo pelas escolas. Tem que iniciar por ali, porque a gente tem... Se a gente chegar hoje numa reunião e perguntar para as crianças, né? Quem subiu e conhece o morro? Quem foi na cascata? Quem foi no Canudos? Poucos que erguem a mão. Pergunta quem foi no shopping? Todo mundo levanta a mão. Então, acho que são ideias culturais que a gente tem que ir mudando e trabalhando na questão da educação. Acho que isso vai fortalecer. Que é uma coisa simples. Tu chega na cidade, tu pergunta onde fica o hotel. Hoje tu pergunta onde é que fica o morro e tal. As pessoas têm dificuldade para dizer. Isso chama-se propriedade local, né? A gente tem que ter propriedade onde a gente mora, a gente tem que conhecer a nossa história. Por mais que a gente veio de fora, a gente tem que buscar isso. E isso são debates como esse, fóruns, e o Sebrae teria esse papel fundamental para nos ajudar, tantos outros. Só repito, acho que o Sebrae Move é muito bacana. Não tem mais. Tá, não bacana. Não, é que a gente tem feito parceria muito com o SESI e o SESC, eles têm essas carretas, esses trailers, isso ajuda muito. Isso chama atenção e as pessoas param para ver e querem saber informações. Seria isso, eu estou à disposição, a gente tem mais algumas coisas, a gente vai debatendo no decorrer. Obrigado. Obrigado, Adriano. Antes de passar a palavra para a Paula, eu reitero aqui, embora muitas vezes o Poder Legislativo ou Executivo não tenha o microfone aberto, muitas vezes para estar falando aqui, claro que tem os seus representantes aqui, o governo tem, mas eu vejo o Farias assim até num tom de desabafo, colocando para nós aqui a realidade do setor dele. Eu acho que isso é importante, isso que é importante. Nós ter essa interação, o legislativo está por dentro do processo, do andamento, e essas rodas de conversa aqui eu acho fundamental, Claudio, até para a gente conseguir fortalecer esse debate, fortalecer essa visão, e volto a dizer, o Juliano faz parte do legislativo, os outros colegas vereadores, a vereadora Rosa, o Oséias, o Pedro, todos os vereadores, a vereadora Neiva também. O nosso grande propósito, nosso grande objetivo é igual de vocês, é igual do governo, é igual de qualquer... É fazer o município andar para frente. Claro que pontos de vista diferentes, esse assunto eu acho que é assim, esse assunto... Mas nada entrava o crescimento do município, no meu entender, no meu modo de ver. Podemos ter divergência de ideias, divergência de ponto de vista, mas isso não é motivo para travar o município. Estamos aqui para debater justamente o contrário, que é o crescimento e desenvolvimento. Então, Paulo, o nosso anseio é que o Sebrae viesse aqui no município, partindo dessa primeira conversa que nós estamos estabelecendo com vocês, viesse no município e nos desse uma receita mágica, uma receita que a gente viesse, aplica isso, que o município vai começar a se desenvolver uma série de áreas. Então, esse é o nosso grande anseio, esse é o nosso grande objetivo, porque às vezes nós não crescemos por falta de informação, como é o caso de muitos empresários, como o Cláudio Amiro falou, e nós queremos, na verdade, que o Sebrae, em parceria com o Sebrae e outras entidades que, sem dúvida nenhuma, nós, quanto vereadores, vamos estar contatando para também estabelecer essa conversa, que a gente consiga ter um panorama, uma perspectiva melhor para o futuro próximo aí que a gente vê. Então, vou passar a palavra para ti, Paulo, e tu vem a explanar essas ideias junto conosco aí. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Veio através do vereador Robson, né? Então, a ideia é exatamente essa, de ouvir vocês e de eu falar aqui
o que nós temos, o que o SEBRAE pode oferecer? Eu espero que a gente possa atender um pouco as expectativas de vocês, porque nem sempre a gente consegue atender tudo, né? Então, o SEBRAE, só rapidamente, o SEBRAE é uma entidade pública-privada, parte do recurso vem do governo federal, parte do recurso vem do imposto que é cobrado das empresas, que a gente chama do grupo dos S's, que é SEBRAE, SENAR, SENAC, enfim. E parte do recurso, ele se mantém através dos nossos produtos, que são os nossos cursos, as nossas consultorias, né? Então, quando eu estava aqui ouvindo, eu estava pensando em alternativas. O que nós temos hoje? Eu sou a gestora de políticas públicas, né? Então eu tenho assim um recurso específico para determinadas ações. Eu entreguei para vocês um material ali que diz políticas públicas, né? Então aqui estão os nossos produtos. Fala um pouquinho dos atores de desenvolvimento, né, que é um trabalho que a gente faz com os secretários de desenvolvimento econômico dos municípios, a gente faz seminários, e também os nossos agentes de desenvolvimento. Quem é o agente de desenvolvimento? É o articulador da prefeitura. Então, é a pessoa que vai estar em contato com o SEBRAE referente às demandas, né? Nós temos um produto aqui chamado Compras Públicas, que a gente capacita de forma gratuita tanto os servidores, um curso de 24 horas, então lá dizem curso Compras Governamentais Comprador, então a gente explica direitinho como fazer licitação, isso é feito para os servidores da prefeitura. Nós temos um curso específico para os fornecedores, ou seja, todas as empresas que queiram fornecer por município. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer isso aqui, de forma gratuita, desde que o município ele se responsabilize em fechar a turma, né, de ter um número de participantes para que a gente possa rodar. Nós temos aqui a sala do empreendedor, que vai responder a pergunta de alguém que olhou esse comparativo aqui dos dados. Juliano foi os dados econômicos dos municípios e falou assim, mas nós temos praticamente o mesmo número de habitantes de Nova Santa Rita. Por que lá o MEI, né, tem um número disparado comparado aqui? Por quê? Isso eu posso falar com certeza, por causa da sala do empreendedor, né? Então, eles montaram uma sala do empreendedor. Antes não existia isso no município. Na antiga gestão, todas as secretarias elas eram muito distintas uma das outras. Então, desde que a prefeita Margarete assumiu, eles montaram uma sala do empreendedor e todo o atendimento ao empreendedor, o registro é feito na sala do empreendedor. E o número deles triplicou. Então, hoje na cidade, eles têm o conhecimento de quem são todos os empreendedores. Então, é por isso, talvez, né, o número, assim, essa disparidade. Por quê? Porque o MEI, ele não precisa, ele pode entrar no portal do empreendedor e fazer o registro, né? Geralmente, ele precisa de um contador que faz isso para ele. Mas se a prefeitura, se tivesse alguém que fizesse para ele na prefeitura, a prefeitura vai ter o controle de quem são esses empreendedores. Porque assim, eu sou uma empreendedora aqui de Nova Hartz. Eu entro lá no portal do empreendedor, eu me cadastro. Aquele cadastro certificado vale como alvará provisório por 6 meses. Ou seja, após os 6 meses, eu só vou vir à prefeitura se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou aparecer aqui. Pode ser que aqui seja mais fácil por ser uma cidade pequena, mas numa cidade grande, a gente não tem como controlar isso, né? Então, essa é uma forma que vocês têm de reter esses empreendedores no município e dar assistência a ele. Com relação à questão, né, de cobrança de alvarás, o MEI é proibido cobrança para o MEI. Tem a lei, começou com a lei 123 de 2006, depois ela foi alterada, a lei 147 de 2014. Então, diz lá a lei que todas as taxas para o MEI, elas são isentas. Então, a gente está tendo, assim, problema com alguns municípios que estão cobrando taxas do MEI, mas não é a forma mais correta, né?
Temos aqui um programa líder, que é específico para o pessoal da fronteira, para desenvolver as lideranças. Nós temos um programa de educação empreendedora, que a gente trabalha a educação empreendedora nas escolas. Então, esse ano nós estamos trabalhando. Existem alguns municípios que eles fazem parte da nossa meta organizacional. São os municípios que já têm quase todas as ações de políticas públicas. Então, a gente vai trabalhar a educação empreendedora. Como é que funciona? O SEBRAE ele capacita os professores recebem essa metodologia e eles aplicam isso em sala de aula. Então, a gente chama de JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. A gente faz do 1º ao 9º ano, é muito interessante. Ano passado nós trabalhamos com Campo Bom, eles têm um programa de educação empreendedora bem completo, eles têm um programa chamado De Olho no Futuro. Então, é um programa com o SEBRAE, com o SENAI, com a Arezo, que no contraturno eles têm aulas complementares, né? Aula lá de aprender mais sobre o calçado, enfim. Então, esse ano a gente vai trabalhar com Campo Bom, continuidade, Novo Hamburgo, Canoas. Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor. Depois eu vou deixar um material com vocês. Esse é um prêmio que traz muita visibilidade para os municípios. Então, é um prêmio, nós já estamos na 10ª edição, e é o momento que, então, a Prefeitura tem de mostrar qual é que for o seu feito. Então, o município pode participar com até 2 projetos, e projetos são lá 8 categorias, de políticas públicas, de compras públicas, de inovação, de desburocratização. Depois, quando eu sair, eu passo ali no carro e pego o material para você. Nós temos aqui a Rede Simples, isso é bem interessante, que a Rede Simples é uma parceria do SEBRAE, da Junta Comercial e da Receita Federal, que unifica todo o processo de registro. Por que acontece hoje? O cidadão, quando ele quer fazer um registro, ele entra lá no site da Justiça, ele preenche lá a análise de viabilidade. Se o nome estiver ok, ele já sai de lá com o CNPJ na mão. Muito bom para ele, péssimo para a prefeitura. Por quê? Porque pode ser que aquele local que ele quer instalar não seja indicado ou liberado pela prefeitura, e isso acaba criando um problema. Então, com a Rede Simples, unifica. No momento que o cliente fizer a entrada dele na junta comercial, vai existir uma pessoa da prefeitura que vai fazer a análise do nome. Então, só quando os dois, a junta der o ok do nome e a prefeitura do local, é que ele encaminha toda a documentação. Aonde ele entrega isso? Na sala do empreendedor, né? E a gente vai fazer isso, até eu não encaminhei a listagem para o meu colega ainda, porque eu sabia que a gente ia ter essa reunião hoje à tarde. A gente vai fazer isso via internet, gratuitamente. Então, um colega pediu para indicar alguns municípios que tivessem interesse de ter isso no município. É um curso online que dá todo o passo a passo de como a gente faz essa integração. Se vocês tiverem interesse, eu posso indicar, né? Até ano passado a gente fazia isso nas prefeituras, mas esse ano nós não temos mais verba suficiente para fazer. Então, vai ser feito de uma forma online e gratuita, né? Eu estava aqui pensando, quando vocês falaram na questão do turismo, eu não conheço muito Nova Hartz, mas daí eu fiquei pensando, o que existe de turismo em Nova Hartz? Né? O que atrairia as pessoas para vir para cá? Pelo que eu entendi, então, tem anotei aqui, mototrilha, é isso? Ah, tá. Sim. Tá. E aqui o turismo, então, ele se concentra em trilhas, em morros, em cascatas? De evento. O que acontece hoje? Então, assim, a gente tem recebido muita demanda nessa questão do turismo. Porém, nós não temos ainda na regional um projeto de turismo. Então, muitas vezes, dificulta o atendimento aos municípios por isso.
nós tivemos agora, ano passado a gente atendeu Igrejinha, a gente fez um fórum de turismo. Teríamos outros municípios para atender, mas a questão é do investimento. Por quê? Porque cada projeto tem o seu orçamento específico. Então, políticas públicas, existe lá um orçamento X para atender as ações dentro de políticas públicas. Algumas coisas a gente faz através do atendimento individual, que é um outro projeto. A questão é que nós, SEBRAE, a gente não pode atender entidades, prefeituras, associações, isso é proibido. Então, algumas coisas nós atendemos por políticas públicas, porque existe um projeto de políticas públicas. Eu só fiquei com dúvida na seguinte questão. Quando vocês falam de um diagnóstico no município, é um diagnóstico mais voltado ao turismo ou é um diagnóstico da cidade? O que é isso? Paula, esse projeto, eu tinha impresso ali na minha sala e acabei, eu acho que, levando para minha casa para me estudar um pouco mais, mas eu vou imprimir antes do final da reunião, vou passar para ti esse material. Esse é o PEDEM, Programa de Desenvolvimento Econômico Municipal, é o chamado PEDEM. E nesse PEDEM eles eles trabalham um pouco o turismo, mas o grande foco ali é o desenvolvimento econômico. Ressaltar as áreas economicamente potencializadas que são que fomentadas, vão crescer e vão desenvolver o município economicamente. Então, mais ou menos é essa visão que eu entendi desse material. Vou te passar ali depois até para tu entender. Porque como cada federação tem o seu SEBRAE, né? Então, muitos produtos que existem em Santa Catarina não existem aqui. Mas eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês. Rolante, eles estão com o programa DEL, Desenvolvimento Econômico Local, que é uma parceria com a Federação, que trabalha vários setores da economia, entre eles o turismo. Eu sugeria que vocês, se pudessem, fazer uma visita à Federação, ver como é que funciona o DEL e tentar trazer ele aqui para o município. Quem sabe os municípios aqui da volta, vocês, Sapiranga. Quem está em busca do DEL agora é Montenegro. Semana passada eu conversei com o secretário de desenvolvimento de lá. Daí ele me falou assim, olha, Paula, tive uma reunião hoje na Federação para trazer o DEL para cá. Então, no DEL é isso, DEL, Desenvolvimento Econômico Local, e que é onde é trabalhado várias frentes. Seria, eu acho, uma oportunidade para o município, porque hoje, como eu falei para vocês, nós não temos no SEBRAE um projeto específico de turismo. Então, a gente não consegue fazer aquele acompanhamento necessário, e às vezes eu fico um tanto frustrada por isso, né, que a gente tem outras ações, mas porque a gente não existe um projeto específico. Pode ser que mais tarde, sim, as demandas elas estão aumentando, né? Tem vários municípios que estão nos solicitando e a gente tem atendido como? Por espasmos, né? Para não deixar uma prefeitura na mão, então a gente faz algumas ações, mas a gente não consegue fazer um programa completo por não existir. O que a gente poderia atender, assim, uma parte, vocês falarem em diagnóstico? Não é um diagnóstico do município, mas são das empresas. Nós temos no SEBRAE o atendimento especializado. Então, isso que nós conversamos no ano passado, quando nós estivemos aqui. É um atendimento feito por nossos colegas técnicos de atendimento, onde eles vão às empresas do município e aplicam um diagnóstico. Isso é gratuito e, através desse diagnóstico, dá para se ver como é que anda a saúde da empresa. Quais são as principais dificuldades, o que precisa ser melhorado. E, por meio desse diagnóstico, então, é indicado algumas consultorias, alguns cursos, né? Mas o diagnóstico ele é gratuito. Eu acho que nós poderíamos... Sim, então eu vou ver com a minha colega, que é a gestora do atendimento, se no ano passado eles conseguiram visitar todos os municípios. Mas voltando à minha pergunta,
o diagnóstico do município, ele seria mais voltado a essa questão do turismo ou não? Na minha opinião, o desenvolvimento econômico, propriamente dito. O turismo, acho que seria um segundo passo. É claro, o turismo encarado como uma atividade econômica, mas eu acho que o nosso foco principal desse nosso encontro aqui com a Paula do Sebrae é nós buscarmos ferramentas, a vereadora Rosa pode me ajudar nesse sentido, buscarmos ferramentas para potencializar os empresários do município, que é o caso que o Claudio já citou, que foi feito isso ano passado, não sei se... claro que foi limitado aos ateliês de calçado, né? Até porque o segmento do município é voltado ao calçado. Mas nós temos outras empresas também aqui, outros serviços que o município presta. Ok. Entendi. Então era o segmento que o Sebrae tinha. Tá. Mas respondendo a tua pergunta, Paulo, o nosso foco é desenvolvimento econômico. O segundo passo seria o turismo, né? Encarado como um desenvolvimento, como um crescimento econômico também. Vocês, na verdade, vocês gostariam de um diagnóstico que apontasse, aqui para Nova Hartz, vocês precisam trabalhar mais setor cervejeiro, porque o setor calçadias é isso. E isso nós não temos, né? Então, não posso dizer algo que a gente vai fazer porque a gente não tem no momento. Eu vou trocar uma ideia com o nosso gerente, mas eu acho que o caminho mais viável é vocês tentar buscar a Federação, esse programa, o DEL, ou mesmo fazer uma visita à Cidade Rolante, conversar com os... Sim, já faz uns 2 anos que o DEL está em desenvolvimento lá e tem avançado bastante. Por que eles fazem? Eles trabalham com câmeras setoriais. Então, existe a câmara setorial lá do turismo, existe do calçado, isso vai depender da necessidade do município, né? Que acredito que seja um programa parecido com este que Santa Catarina desenvolveu, né? Voltando aqui esse material que eu achei bem interessante, a educação empreendedora que o Sebrae disponibiliza, e tu citaste no município de Campo Bom, que vocês trabalham, o município trabalha forte em cima disso, tá? Me responde o seguinte: como é esse processo de capacitação com os professores e qual é o custo que tem para implantar isso nas escolas públicas? Bom, até o ano passado, qual eram os pré-requisitos? Que nós tivéssemos no município em torno de 250 alunos participando do programa, né? Que tivéssemos isso e também dependia a questão do orçamento. Esse ano mudou um pouquinho a lógica, a estratégia de atuação. A estratégia de atuação é municípios que possuam o maior número de alunos e maior número de professores, né? Então, como é que a gente realiza isso? A gente vai até o município e capacita os professores. Então, no mínimo tem que ser 15 e no máximo 30 professores capacitados. O professor que recebe essa metodologia é ele que vai ter que aplicar em sala de aula. Ele não vai poder terceirizar, né? O Campo Bom, desde o ano passado, demonstrou muito interesse e foi o único município que nós atendemos aqui. Mas o que determina, além disso, a educação empreendedora num município? Os professores, eles têm que quererem. Por quê? Não adianta o poder público, a Câmara de Vereadores, os coordenadores, os diretores de escolas, se os professores, que são os mais envolvidos, que vão aplicar isso em sala de aula, eles não quiserem, porque o projeto não tem como rodar. É um trabalho voluntário, geralmente é feito no contraturno, então não tem como fazer isso contra a vontade. A gente pode deixar vocês, tentar ver ano que vem, se a gente consegue trazer para cá. Quantas escolas municipais são aqui? Oito escolas. E qual é o número de estudante, mais ou menos? Teriam, assim, para eu ter uma...
Mas só as municipais quantas são? São as 11 municipais? Ah, tá. Porque esse projeto é voltado só para escolas municipais. Então a gente pode ver isso, né? É que esse ano não tem mais esse limite mínimo. Esse ano quanto mais alunos, isso. Porque até ano passado era um limite de 250. Esse ano não mais. São municípios que tiverem maior número de alunos e professores capacitados. Mas a gente vê isso para, quem sabe, ano que vem a gente tentar aplicar. Sete escolas. Tá. Eu quero mostrar para vocês um outro material que é bem... Opa. Esse material aqui, Perfil das Cidades Gaúchas. Isso foi um trabalho realizado pelo Sebrae em 2015. Então, se vocês jogarem lá no Google Perfil das Cidades Gaúchas, vocês vão ter acesso. E aqui, nesse site, vocês têm acesso aos 497 municípios do Rio Grande do Sul, com todas as informações mais relevantes, com relação à população, compras públicas, setores priorizados. A gente tem todo esse material aqui. Então, eu imprimi um para deixar com vocês, mas convido quem tiver interesse, né, de entrar no Google, Perfil das Cidades Gaúchas Sebrae, que vocês vão ter acesso a todas as cidades, né? Então, eu fico com o dever de ver se a gente teria, de alguma forma, como atender, mas não existe nenhum curso, projeto específico para isso. Eu acho que seria muito interessante para todos os municípios, né? Mas, enfim, então a alternativa do DEL, te dar uma conversadinha com o Evandro de Rolante. Evandro, depois eu posso te mandar o contato dele, que ele vai fazer uma explanação para vocês, tá? Mais alguma dúvida? Fui claro? Vocês gostariam de... Claro. Só quero fazer uma colocação para que a nossa gestora Paula deixe claro para o nosso vereador, para que não haja um entendimento distorcido de alguns fatos na questão da sala do empreendedor. Normalmente, os municípios maiores, eles têm uma sala do empreendedor, onde tem um funcionário especificamente para estar gerando o CNPJ. Né? Para vocês entenderem, é lei também, e todos os contadores, inclusive da nossa cidade, geram o CNPJ do microempreendedor sem cobrar nada. Certo? Só a geração do CNPJ. O resto caiu ali na sala, nós fizemos tudo, instruímos, fizemos tudo de graça, ajudemos e etc. Então, você não teria diferença nenhuma, na verdade, de ter o nome dito sala do empreendedor, porque daí geraria... Mas daí geraria mais um funcionário, né, Paula? Daí vamos dizer, talvez específico para isso. Mas um detalhe que você falou, que é o que me fez falar, quando gera-se um CNPJ do microempreendedor individual, ele tem um alvará provisório de 6 meses, mas no mesmo ressalta que ele não está dispenso de fazer o alvará junto com o município. Por quê? Depois que queimou a Boate Kiss, todo o negócio... Todo empreendimento ele é obrigatório ter o alvará do Corpo de Bombeiro ou a dispensa do mesmo. E não cabe eu determinar isso, é o Corpo de Bombeiro que determina quem precisa, o quanto precisa e se tem possibilidade, dependendo do ramo, em alguns casos, né, principalmente quando é tipo vendedor ambulante, assim, tem a disponibilidade de estar dispenso, então. Mas daí tem aquele detalhe, Paula, tipo assim, aí que entra de novo a fiscalização. O cara elabora lá e acha que ele tem 6 meses, que ele vai lá provisório, correto? Só que ele vai vender alimentação. E daí cabe, é função do município botar a fiscalização para ir lá e exigir que ele tenha um alvará de vigilância sanitária. Mesmo que o município vai dispor da
do pessoal da saúde, que no nosso caso é a Cris hoje como referência, né, vai dispor dela para estar indo lá instruir a pessoa como conduzir o produto, etc. e tal, como manipular, até para não oferecer risco à saúde da população que vai lá consumir. Então, a questão de ter a necessidade de fiscalizar, nós vamos ter que ter sempre. Até por uma questão de organizar, de exigir para que o negócio funcione de acordo como devia funcionar perante a lei. Mas só para deixar claro, tipo assim, os contadores por lei geram o CNPJ, que é a única coisa que nós não fizemos, porque mas no mais nós fizemos todo o resto. Nós instruímos, solicitamos, dissemos para eles que eles podem procurar quem eles quiserem. É que nem na questão do alvará do Corpo de Bombeiro, nós instruímos que tem o Corpo de Bombeiro em Sapiranga, que eles podem ir direto lá. Se eles for pegar profissional, até por questão de ética, nós nunca indiquemos um único profissional. Nós indiquemos todos os que tem na cidade e deixamos claro que ele pode procurar quem faça uma proposta melhor para eles. Então, hoje o microempreendedor individual na nossa cidade, se ele quiser se efetivar, salvo o alvará do Corpo de Bombeiro, que ele pode precisar ou não, de qualquer forma ele consegue fazer na cidade sem custo algum. Respondendo então a tua pergunta com relação... Na verdade, então, vocês fazem o trabalho de uma sala do empreendedor. Isso, porque assim, precisa ter uma pessoa específica... Não precisa, acho que aqui não precisa em função do tamanho do município, né? Se fosse um município maior, ok, mas se vocês já fazem, é questão só de adaptação disso, né? Porque é uma sala do empreendedor. Com relação a essa questão do... Por que é interessante quando se tem uma sala do empreendedor? Porque a gente consegue, em Claudio Miro, ter um controle de quem são os empreendedores na cidade. O caso que tu falaste lá, da pessoa que instalou, foi o quê? Um restaurante? Isso. Então, se eu tenho uma sala do empreendedor, eu vou saber quem são aqueles empreendedores. E eles não vão se instalar. Então, é mais fácil o controle. Agora, todo município é obrigado a ter uma sala do empreendedor? Não, não é obrigado. É algo que vai ajudar, vai facilitar a vida. Inclusive essa questão, né, do controle das empresas que estão se instalando. Sim, e os contadores... Sim. Tá. E esses que se formalizam via contador, os contadores passam essa relação para vocês? Como é que vocês ficam sabendo? Normalmente isso, abrir um estabelecimento, o fiscal passa, vê se tem alvará, ok, se não tem, ele instrui, tu tem que ir até a prefeitura, tu tem que solicitar uma regularização, nós temos lá para ajudar e etc. Muito mais, como eu dizia no princípio, de instruir, de ajudar e com o intuito de multar. Claro que fica aquela questão, se passou 6 meses, 1 ano e a pessoa não se regularizou, aí também se tu não cobrar, daí fica uma coisa sem sentido. Só para tentar esclarecer, para não ficar distorcido. Obrigado. Não, para mim ficou claro. Né? Só eu acho que vocês têm uma sala do empreendedor, só ela não está formalizada. É isso. Com relação aos contadores, sim, os contadores que fazem o registro do MEI, eles não podem cobrar o registro porque eles foram isentos em função disso. Né? Mas está esclarecido. O vereador Colombo acabou de chegar, o presidente da Câmara. Nós estamos aqui até para o vereador se inteirar do assunto. Nós somos parte da comissão, foi criada ano passado uma comissão provisória pró-desenvolvimento econômico e turismo. E nós estamos aqui convidando o pessoal do SEBRAE, que é a Paula, para que a gente estabeleça um diálogo, para que o SEBRAE venha daqui a pouco disponibilizar um serviço que agora ela vai buscar lá nas suas fontes, se o SEBRAE tem alguma ferramenta que possa auxiliar o município a dar o rumo certo na questão do desenvolvimento econômico. Não sei se o vereador quer fazer alguma contribuição, alguma colocação. Eu penso assim, né?
que nós precisamos muito do SEBRAE e tudo que vem somar para o nosso município, porque nós estamos em dificuldade, no município. Estamos em dificuldade. Então nós precisamos sim todo o apoio que vem nos ajudar, que eu sempre falo muito, né, também numa escola técnica profissionalizante. Não sei se o SEBRAE nisso pode auxiliar o município em alguma coisa ou não. Não, cursos profissionalizantes daí não é a especialidade do SEBRAE. O SEBRAE é gestão. Cursos profissionalizantes, eles estão mais direcionados para o SENAI e SENAC. Todos os nossos cursos, eles estão voltados ao empreendedorismo, né? A questão de despertar o empreendedorismo e para que o empresário possa avançar. É bom a gente saber, porque a gente tem muita dificuldade. Claro que o nosso município é um município novo, tem 30 anos, mas nós temos que buscar fontes e desenvolver esse município. Então isso é muito importante para nós e para a nossa comunidade, para o nosso povo. Bom, eu não sei se o vereador Juliano, o pessoal, o secretário da administração tem mais alguma colocação. Na verdade, queria agradecer, achei de grande valia essa reunião, né? É importante que a gente continue nesse trabalho, nesse diálogo com a Câmara. Acho que é bastante importante isso para o município se desenvolver, né? Agradeço novamente a presença da Paula e, na verdade, o ano passado eu já tinha constatado isso, que nós temos a Sala do Empreendedor, mas ela não tem esse nome, não foi feito registrar. Vamos registrar, Farias. Vamos registrar para nós termos, então, esse vínculo maior ainda, né? Vamos ter, então, a Sala do Empreendedor efetivada no município, porque já é o que a gente faz, né? Eu acredito que nós tivemos bastante regularização já no ano passado. Eu estive conversando com o Farias na questão desses MEIs e de outras empresas também, né? Na verdade, a gente está caminhando nesse sentido, realmente, de fazer uma fiscalização educativa, né? Não é para onerar as pessoas, é para realmente elas se regularizarem, para que o município possa andar e crescer ordenadamente. Bom, eu me coloco de novo à disposição de vocês. Vamos fazer essa visita à Federação. Acho que é importante e vamos dar esse pontapé inicial logo, né? Obrigado. Acho que para encerrar, né, frisar novamente a importância da fiscalização e o nosso papel, né, junto aqueles pequenos empreendedores, demonstrar para eles da necessidade deles se regularizarem, até para terem acesso a crédito, a contato com o SEBRAE para orientá-los. Então é muito importante isso, né? A gente tem um contato com a comunidade diariamente, então a gente tem que fazer essa ligação, esse elo de ligação, e mostrar para eles da importância deles estarem regularizados para o crescimento do nosso município. Mas seria isso. Agradecer, então vou puxar mais para o lado do turismo, dizer para vocês que está sendo feito contato e provavelmente temos a Valga na frente fazendo uma parceria ou Café Vale ou Cafacate para fazer o estudo sobre o turismo no município, né? Porque se fala muito em turismo rural, mas ele tem várias etapas para chegar até o turismo rural. Então eles vão fazer esse estudo, vão ver quais as potências, a gente sabe que a gente tem, mas como se formar tudo isso. Então não tem nada melhor do que ser feito por uma universidade, com alunos até de Nova Hartz que já estão formados, são, né, os que estão estudando. Então a Facate, o próprio professor se colocou muito para vir fazer aqui e ajudar. Eles também fizeram o rolante, todo o estudo foi feito de rolante através da Facate com os alunos. Então a gente vai estar fazendo esse levantamento e vai estar discutindo com vocês, porque daí vai ter um diagnóstico pronto, e aí a gente vai tomando, né, juntando com o que a gente já vem fazendo, e com certeza vai somar e vai desenvolver a questão econômica do município. Um simples gesto que eu vou explicar para vocês como mexe com a economia do município.
Se a gente tiver uma atividade no espaço cultural, a gente traz muitas pessoas que vêm dos bairros assistir um espetáculo, seja ele de música, teatro, o que for. As pessoas ali depois, como já viu isso, as pessoas saem dali e vão para onde? Vão para as pizzaria, restaurante da cidade, os bares, fomenta a economia do município. Então, isso é importante, é um simples gesto que se torna grande com tantos outros que vêm sendo feitos. Só para encerrar também, agradecer então a oportunidade e o convite, né, em nome então do vereador Robson, né, os demais vereadores, a Rosa, o Zéias, assim como o Juliano, os demais, a Paula, gestora aí, agora é o nosso presidente que também está presente aí, o Colombo, e dizer assim, ó, espero ter sido claro nas minhas colocações e saiba de que estou ali à disposição, tanto para esclarecer, como também para acolher a opinião, que se for para somar, sempre vai ser bem-vindo. Esse é o nosso papel, o nosso propósito e, por que não dizer, o nosso desejo. De somar para que no dia de amanhã nós ainda temos um município melhor, apesar que eu já acho hoje que está muito bom. E eu gosto de brincar um pouco, e não vou deixar de dizer agora, né? E hoje já está melhor ainda, até porque choveu essa noite, né? Mas, de coração, muito obrigado pela oportunidade. Rapidamente agradecer a Paula pelos seus esclarecimentos. Acho que a gente não encerra aqui, eu acho que agora tem uma continuidade lá com o Rolante, acho que Rolante é um caminho importante também, né, da gente percorrer e ver outras experiências, mas acho que esclarece a questão específica a qual a gente solicitou, nos abrindo portas, e dizer que, claro, o desenvolvimento econômico, ele perpassa por vários caminhos, né? Um deles que a gente entende que é importante é o turismo, mas a diversificação ela é muito importante. E o MEI, já que a gente falou tanto no MEI, né, é uma política pública de inclusão, uma política pública fundamental, né, no nosso país, e que com tanto retrocesso que a gente tem visto nas políticas públicas, eu espero que essa se mantenha e se fortaleça, e aí o nosso papel também disso, porque a gente vive agora a questão da informalidade com a reforma trabalhista, muitos trabalhadores estão trabalhando como autônomo, né? Então, a gente ainda tem muita informalidade, sim, Farias, e eu entendo a tua preocupação com relação à fiscalização, com relação à informalidade, mas acho que a gente precisa, nesse momento também, trabalhar estender a mão para essas pessoas mesmo, de alguma forma, porque é um momento muito difícil também, né, para todas as pessoas que estão vivendo no desemprego, vivendo na informalidade, o receio, a insegurança é muito grande. Então, abrir um parêntese aqui para essa questão do MEI, Paula, porque ela é uma política pública que eu acho que nos diz muito e que, claro, falando ali de Nova Santa Rita e Nova Hartz, a gente sabe que tem uma diferença grande da questão econômica de Santa Rita para Nova Hartz. Nova Hartz, evidentemente, é calçado. Nova Santa Rita tem os assentamentos, tem a questão da agricultura familiar, também tem uma diferença grande e isso influencia diretamente nessa questão, né? Mas eu acho que é bom a gente conversar sobre isso com o governo, com os colegas, com quem tem conhecimento e experiência nessa área, e o Zé com certeza pode nos ajudar muito, né? E acho que a gente tem um caminho longo para percorrer, né? Os colegas vereadores e o governo, porque de forma alguma a gente vai impedir. Eu acho que o objetivo aqui é construir junto. Eu acho que muitas questões já foram feitas com relação ao turismo, a gente já teve uma explanação aqui sobre isso, né? Já veio a Fevale aqui também, já conversou conosco, retomar o conselho. O turismo, eu acredito que será uma fonte importante, mas eu penso que acho que a gente pode, em parceria através do turismo, né, ampliar esse leque, diversificar mais ainda, que as pessoas mais do que nunca agora estão esperando por ter uma renda digna, né, do seu trabalho. A nossa agricultura familiar aqui também é forte, também está precisando de incentivo, dentre outros. Não vou me alongar. Paulo, faz as tuas considerações finais e a gente encerra então a reunião, tá? Eu estava vendo isso aqui, o PEDEM, que é de Blumenau, realmente é um programa específico de lá, mas eu lembrei que Passo Fundo criou, e eles tinham lá o PEDEL, que era Programa de Desenvolvimento Econômico Local. Quando eles participaram do Prêmio Prefeito Empreendedor, fui eu que avaliei esse projeto, né? Então, foi contratado por uma consultoria externa.
que eles trabalharam vários eixos na cidade. Trabalharam a questão da mobilidade, trabalharam lá, não sei se alguém conhece Passo Fundo ou não, existe lá a Praça da Gare, que era uma antiga estação férrea, foi toda ela transformada com uma pista de caminhadas, biblioteca, foi uma obra bem interessante e foi feita através desse PDEL, que é um Programa de Desenvolvimento Local. Eu não me lembro agora quem é que desenvolveu, não foi o SEBRAE, foi uma empresa de fora. Então, qual é a sugestão que eu deixo aqui para vocês? Que vocês façam uma visita rolante antes de agendar uma visita na Federação e conversem com o Evandro, que é o secretário de desenvolvimento. Pergunte a ele, né, quais são os benefícios, como é que eles estão vendo esse programa. Pelo que eu pude perceber, eles estão bem satisfeitos. E quem sabe também aqui seja uma oportunidade de repente, vocês não fazerem sozinhos, mas se unirem às outras cidades, Araricá e Sapiranga, nessa questão do turismo. Então, eu deixo aqui uma sugestão, que sempre quando eu visito um município, eu nunca gosto de sair sem deixar uma solução. Se pelo menos a gente não tem uma solução, que a gente deixa uma indicação, né? Eu me sinto frustrada com isso. Daí, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, tá, mas como é que a gente vai poder ajudar? Eu acho que isso é um caminho. Se num futuro breve nós tenhamos um projeto de turismo, ok, vocês serão incluídos. A gente pega toda essa questão aqui, né, do Vale dos Sinos. A gente também tem ali aqueles municípios que a gente chama do Pé da Serra, que é Dois Irmãos, Morro Reuter e Presidente Lucena, que estão prontos, né? Então a gente gostaria de trabalhar, mas em função de falta o projeto, né? Igrejinha está fazendo carreira solo. E eu considero aqui que Igrejinha, daqui nos 2 anos, vai explodir no bom sentido. Então, estão com um projeto bem arrojado de turismo lá. Teve agora na terça-feira, a gente participou lá na sessão da Câmara de Vereadores, onde a Secretaria de Agricultura e o Contura apresentou esse plano de ações para o turismo para os vereadores, né, pedindo algumas contribuições. Então, acho que isso também está muito no poder público de querer avançar, e pena que nesse momento a gente não consiga avançar mais com vocês. Mas eu deixo então essa indicação, eu acho que é um belo caminho, e fico à disposição, né, para alguns esclarecimentos, alguma outra forma que a gente possa ajudar então. Muito obrigada. Tu queres que eu veja com a colega como é que está esse andamento? Tá. Isso, porque ano passado a gente teve um problema que um colega que atendia aqui, por problemas de saúde, ele teve que ser afastado. Daí a gente ficou, né, meio apertado no atendimento. Mas eu vejo com ela e eu dou um retorno para vocês com relação a esses diagnósticos. Sim. Só ressaltando aqui que esse diagnóstico, ele não é para MEI, ele é para micro e pequena empresa. Então, caso eles tenham feito o diagnóstico em todas as empresas, e se vocês puderem nos fornecer uma outra listagem, ou aquela listagem já era de todas as empresas aqui de Nova Hartz. Tudo do setor calçado. Sim. Tá, não, ok, eu te agradeço de antemão, eu vejo com ela e dou um retorno para vocês. Bom, acho que tiramos alguns encaminhamentos bem importantes aqui, essa visita rolante, né, como sugestão da Paula. Paulo, quero te agradecer, em nome da Câmara de Vereadores, do Executivo Municipal que está aí participando também, agradecer a tua visita aqui, e peço que depois tu nos passe então esse contato do Evandro, para que a gente possa entrar em contato com ele. E tu disseste que tinha um outro material também no carro para distribuir para nós. Deixa para nós também, por favor. Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo. Foi, olha, muito produtiva a nossa conversa aqui, vereadores. Obrigado pela presença de todos. E vamos dando seguimento nessa conversa aí na sequência dos dias. Muito obrigado para todos.